como tem um grande líder evangélico, dos evangélicos atuais no Brasil, com esses evangélicos que transformaram a palavra evangélico numa abominação, que é exatamente o oposto da qualificação etimológica original que a palavra carregava. Virou essa coisa, essa geleca amorfa, essa coisa horrorosa. Um desses líderes, eu já contei aqui, para quem ouviu, era um cara que, pelo menos até há uns 30 anos, já era importante no país inteiro, no meio evangélico, mas o motorista dele contou para o meu amigo pastor Túlio Barros, da Assembleia de Deus, que me disse, almoçando comigo, e o Nemuel Kessler, lá no Bacalhau de São Cristóvão, num lugar especial, que aquele cara, o motorista, disse que levava esse líder evangélico, dos mais poderosos, uma vez por semana, a uma cachoeira, num lugar onde ele arriava as suas oferendas. Ele tinha uma origem que vinha daí e fazia alguns rituais de maneira malignamente intencionada contra os inimigos dele. E depois ia expulsar os demônios que estavam em conluio com ele. E os expulsava não em nome de Jesus, mas no seu próprio nome, porque ali tudo era sugestão ou cachê pago ao endemoniado ou demônios acompliciados. Para se ter uma ideia, isso não inaugura uma era. O papado fez isso, se associou às feitiçarias mais indiscriminadas e indescritíveis. E tantos outros fizeram a mesma coisa. Isso não é uma oferta exclusiva a Jesus, ela se repete de geração em geração com muitas caras, com muitas faces, sob muitos argumentos, inclusive o argumento da justiça, da luta contra a corrupção. Às vezes você vê pessoas, em nome da justiça e da luta contra a corrupção, se corrompendo na mentira, transformando pedras em pães, pegando atalhos para cumprir a sua obsessão justicista. E, embora isso seja feito em nome da justiça, mas o ajoelhamento é na presença do diabo, porque o que não é justo segundo Deus é iniquidade diabólica, que a gente está apenas fantasiando com os nomes de justiça sem que o sejam. De modo que os disfarces, os mascaramentos para esse poder de natureza política são os mais variados. E quando o representante político chega como um Constantino dizendo eu estou dando força a vocês, eu não sei se vocês sabiam, mas Constantino se tornou fiel ao cristianismo que ele inventou e aos bispos do cristianismo que ele tinha na mão, com seus tesouros e poderes, fez isso o tempo todo sem se batizar jamais. Ele deixou para se batizar na véspera da sua morte. Por quê? Porque ele não queria perder o remanescente dos outros grupos religiosos que ainda o entendiam apenas como um favorecedor dos cristãos, mas que não era ele mesmo um cristão, porque ele tinha seus vínculos com as demais divindades do Império Romano, dos reinos greco-romanos. Então, para não perder esses nichos, que eram menores, mas eram importantes para ele deixa para se batizar na véspera da morte. Como a gente recentemente assistiu, uma pessoa que fez coisa semelhante, frequente em todos os cultos por aí, enquanto interessou. Mas o compromisso, de fato, não era com nada, senão com ele próprio, e continuará sendo da mesma natureza, porque não continuou depois de tudo consumado, voltou tudo à vaca fria, exceto na cabeça dos que continuam com saudades dos privilégios que tiveram nos últimos tempos e do dinheiro que correu solto em abundância,
que fez alguns desses indivíduos que já eram ricos na igreja se tornarem milionários e até bilionários, mais do que se possa imaginar. No entanto, o acerto de contas virá, ou com os homens, ou com Deus. Com os homens não se sabe, mas com Deus, com certeza absoluta.